Olá, sejam bem-vindos. Você pode não saber, mas foi a graça do Senhor que te trouxe aqui, pois Ele trabalha de forma misteriosa e nada foge aos seus planos. Então te convido a orar conosco. Talvez ninguém tenha coragem de dizer isso abertamente, mas seus pensamentos não são tão fiáveis quanto parecem. Aliás, eles podem ser o maior motivo de você perder o sono noite após noite. E o mais curioso é que você nem percebeu que estava acreditando neles como se fossem a voz de Deus. A verdade, por mais incômoda que seja, é que confiar demais no que passa pela sua mente pode estar afastando a calma que sua alma procura desesperadamente. E é aqui que entra uma afirmação que poucos têm coragem de abraçar. Às vezes, para encontrar cura, você precisa duvidar dos seus pensamentos e confiar mais no que Deus diz sobre você. Sei que isso soa contraintuitivo, quase como nadar contra a corrente, mas é justamente por isso que funciona. Enquanto você tenta controlar tudo, Deus só espera que você entregue um pouco, só um pouco, para que o alívio finalmente comece. E quando você entende que não precisa enfrentar a ansiedade sozinho, algo muda imediatamente. Parece até rápido demais para ser verdade, mas a paz que você procura está muito mais perto do que imagina. É por isso que hoje, nesta oração, vamos fazer o caminho inverso. Em vez de lutar contra a ansiedade, vamos deixá-la nas mãos de quem realmente sabe o que fazer com ela. E antes mesmo de terminar este vídeo, você vai perceber que existe uma paz diferente, profunda, quase indescritível, esperando para se juntar a você enquanto a noite se aproxima. Sabe, muitas vezes a gente confia demais nos próprios pensamentos, e é justamente aí que tudo desanda. Pensamentos acelerados fazem barulho, mas não fazem sentido. E é nessa hora que a calma começa a se perder. Quando você decide direcionar sua confiança para Deus, algo muda silenciosamente dentro da alma, quase como um sopro de alívio inesperado. É como ajustar a lente de uma câmera. Aquilo que estava embaçado começa a ganhar forma. E a vida toda começa a seguir outro ritmo, abrindo espaço para uma cura que você nem percebia que precisava. Eu gosto de dizer que confiar em Deus não é ignorar a realidade, mas reinterpretá-la com inspiração. Por exemplo, quando alguém me diz, mas meus pensamentos não param, eu sempre sugiro um exercício simples e poderoso. Escreva tudo num papel, como se estivesse esvaziando uma gaveta cheia. Depois leia cada linha e entregue aquela preocupação a Deus em voz baixa, sentindo o alívio chegando aos poucos. Esse pequeno gesto muda o tom da mente, porque você transfere o peso que nunca deveria carregar sozinho, e assim a alma encontra espaço para respirar. E o mais curioso é que quanto mais você aprende a confiar em Deus acima dos seus pensamentos, mais percebe que muita coisa que te tirava a calma era apenas ilusão. Já viu quando a gente acorda no meio da noite achando que ouviu um barulho? O coração dispara, mas depois você percebe que era só o vento. Pois é, pensamentos ansiosos fazem exatamente isso. E quando você se ancora no que Deus diz, a alma fica firme, mesmo que a tempestade dure um pouco mais. E é justamente desse ponto que nasce o próximo passo dessa jornada. Chega um momento do dia em que a alma só quer descanso, mas a mente insiste em fazer hora extra, não é? E é justamente aí que uma oração feita à noite se torna quase um abraço de Deus, trazendo uma calma que palavras comuns não conseguem oferecer. Quando você fecha os olhos e simplesmente respira fundo, entregando o dia inteiro nas mãos dele, surge um tipo de cura silenciosa, aquela sensação de não preciso controlar tudo agora. E é nesse instante que o corpo entende que finalmente pode descansar. Uma coisa que sempre recomendo é transformar a oração noturna em um ritual simples, porém cheio de inspiração. Você pode, por exemplo, acender uma luz mais suave, colocar uma música instrumental tranquila e dizer em voz baixa: Deus, cuida do que eu não consigo resolver hoje. Só essa frase já traz um alívio imediato, como se alguém tirasse um peso das suas costas. É impressionante como a alma responde quando recebe permissão para parar de lutar por um momento. E, pouco a pouco, a paz vai entrando, quase sem pedir licença. E o mais bonito é perceber que, durante essa oração noturna, Deus não espera discursos perfeitos, apenas sinceridade. Você pode estar cansado, preocupado, até irritado. Ele entende e acolhe tudo isso. À medida que você fala, sente o coração desacelerar, como se a noite inteira estivesse conspirando para te dar descanso. Essa entrega cria um ambiente interno de alívio, como se a cura começasse a se estender por toda a alma. E é nesse clima de descanso que um ponto importante começa a se revelar.
Quando a ansiedade aperta, ela faz parecer que tudo está fora do lugar, como se a alma estivesse carregando caixas demais ao mesmo tempo. Mas a fé tem um jeito curioso de reorganizar tudo por dentro, trazendo uma calma que não depende das circunstâncias. Quando você aprende a liberar seus medos diante de Deus, percebe que Ele já conhecia cada detalhe antes mesmo que você tentasse explicar. Isso traz um alívio imediato, quase como abrir uma janela num quarto abafado. E é interessante como, nesse processo, uma espécie de cura começa sem alarde, bem aos poucos. Um exercício que sempre funciona é dizer em voz alta aquilo que você tende a esconder até de si mesmo. Algo como: Deus, estou com medo disso, não sei como lidar, me ajuda. Esse tipo de sinceridade limpa a alma, porque ela retira o poder dos pensamentos escondidos. Se preferir algo mais prático, anote seus principais medos e depois ore sobre cada um, entregando conscientemente. A fé faz com que aquilo que parecia gigantesco se torne menor diante da presença dele. E isso traz inspiração para seguir mais leve. E com o tempo você começa a notar que a ansiedade perde força quando é exposta à luz de Deus. Ela até tenta voltar, claro, mas já não encontra o mesmo espaço dentro de você. O medo que antes paralisava agora encontra uma muralha invisível, a fé. E a alma agradece esse respiro, sentindo a vida correr de novo no ritmo certo. E enquanto essa paz cresce, surge naturalmente um desafio que precisa ser enfrentado com coragem. O excesso de pensamentos é como aquele vizinho barulhento que fala alto a madrugada inteira. Ninguém pediu, ninguém quer, mas ele insiste. Quando você percebe que está preso nesse ciclo, a alma começa a cansar, pedindo um pouco de calma. É justamente nesse ponto que confiar na presença de Deus muda o jogo. Ele entra como alguém que abre a porta e diz: pode deixar, eu resolvo isso. E só essa presença já é um alívio que relaxa até o ombro mais tenso. Uma prática simples para vencer o overthinking é criar pequenas pausas conscientes ao longo do dia. Por exemplo, coloque um alarme suave no celular 3 vezes por dia e quando ele tocar, pare por 20 segundos, respire fundo e diga mentalmente: Deus está comigo. Parece bobo, mas não é. Essa interrupção quebra o fluxo caótico dos pensamentos e traz inspiração para reorganizar a mente. Aos poucos, você percebe que a cura acontece nesses detalhes quase invisíveis. E o mais curioso é que, quando você começa a treinar essa troca, pensamentos acelerados por confiança, algo dentro de você aprende a silenciar sem esforço. É como ensinar a própria mente a não entrar em pânico por qualquer sombra. Deus se torna o ponto fixo que estabiliza tudo, e a alma finalmente encontra um ritmo mais humano. E enquanto esse novo estado de paz se instala, a noite começa a se aproximar com uma promessa ainda mais profunda. Quando a noite chega, muita gente pensa que o corpo automaticamente relaxa, mas você e eu sabemos que não é bem assim. A mente continua correndo, a alma ainda está ligada no que aconteceu durante o dia, e o descanso simplesmente não vem. É por isso que convidar a paz de Deus antes de dormir é quase uma arte. Você cria um espaço interno onde a calma pode finalmente entrar. E esse gesto, mesmo tão simples, já traz um alívio que muda o clima inteiro da noite. É como deixar Deus apagar as luzes certas dentro de você. Uma prática muito poderosa é transformar os últimos 5 minutos do seu dia em um encontro com Deus. Nada complicado. Sente-se na cama, coloque a mão no peito e diga algo como: Deus, acalma minha alma e me dá cura enquanto eu durmo. Esse pequeno hábito cria um ritual mental que sinaliza para o corpo que agora é hora de desligar. Se quiser reforçar ainda mais, leia um versículo curto. Salmos funciona muito bem, e deixe que a inspiração dessas palavras conduza seu descanso. Você vai notar como o sono chega mais rápido, quase agradecido. E com o tempo, esse convite diário faz a paz se tornar uma espécie de hóspede permanente no seu interior. O medo perde espaço, a ansiedade recua, e a noite deixa de ser uma luta para virar um presente. Deus opera no silêncio, e é nesse silêncio que sua alma encontra o descanso que procurava há tanto tempo. E quando toda essa experiência se conecta com os outros tópicos que exploramos, algo maior começa a surgir. Agora iremos orar a Deus para aliviar nossa aflição. Oração para ansiedade intensa. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Pedro 5:7. Senhor, eu me apresento diante de Ti, trazendo a ansiedade que tem consumido meu coração. Meu peito aperta, meus pensamentos correm sem direção e minha alma se agita como um mar em tempestade. Peço que Tua presença acalme cada onda dentro de mim.
Tu és o Deus que silencia ventos e mares. Silencia agora também a minha inquietação. Pai, eu confesso que muitas vezes tento carregar sozinho aquilo que não consigo controlar. Por isso, entrego diante de Ti tudo que tem tirado meu sono e roubado minha paz. Ensina-me a confiar mais no Teu cuidado do que nas minhas próprias forças. Ajuda-me a lembrar que nada me acontece fora do Teu olhar. Espírito Santo, visita meus pensamentos e alinha-os com a Tua verdade. Onde há medo, coloca coragem. Onde há confusão, coloca foco. Onde há insegurança, coloca identidade. Toca cada área da minha mente que foi tomada por ansiedade e restabelece equilíbrio e clareza. Senhor, eu te peço que substituas minha preocupação por descanso, que eu aprenda a respirar profundamente na Tua presença e a repousar na certeza de que Tu estás no controle. Sei que minhas emoções não são maiores do que o Teu poder. Guia-me pelos caminhos da serenidade e da confiança. Que a ansiedade não governe meus passos, não defina meus dias e não determine minhas decisões. Que a Tua paz seja o árbitro do meu coração. Liberta-me das expectativas que me pressionam, dos cenários futuros que imagino e das cobranças internas que me aprisionam. Ensina-me a viver um dia de cada vez, sabendo que cada dia traz consigo a Tua graça suficiente. Renova minhas forças e faz florescer dentro de mim um espírito tranquilo, leve e confiante. Que minha vida reflita o descanso de quem sabe que tem um Pai amoroso e fiel. Obrigado, Senhor, porque Tu me ouves e já estás agindo em meu favor. Entrego a Ti minha ansiedade e recebo de Ti a paz que excede todo entendimento. Amém. Agora me diz, depois de tudo que você ouviu aqui, o que ainda está te impedindo de viver a calma que Deus já preparou para a sua alma? Quantos dias da sua vida você ainda vai deixar que pensamentos sem fundamento ditem seu humor, seu sono e até sua fé? Talvez seja a hora de você experimentar de verdade o que acontece quando entrega suas preocupações a Deus antes mesmo que elas te dominem. A cura começa nos detalhes, e hoje você deu um passo que muita gente passa a vida inteira evitando. Pensa comigo, como seria a sua rotina se todas as noites você escolhesse confiar mais em Deus do que nos pensamentos que te assustam? Quantas decisões seriam mais leves? Quantas lágrimas você economizaria? Não subestime as pequenas práticas que compartilhamos aqui. Elas podem transformar completamente seu descanso, sua mente e seu coração. Você merece esse alívio, essa paz que chega devagar, essa inspiração que reacende o que parecia apagado. E antes de encerrar, quero te perguntar: você está disposto a viver uma mudança real e não apenas desejar por ela? Se a resposta for sim, então continue caminhando comigo. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com amigos e familiares que precisam de uma palavra amiga e permita que Deus continue falando com você através de cada novo conteúdo. Sua jornada está só começando e eu tenho certeza de que Ele ainda vai te surpreender.